Queridos, na aula passada nós aprendemos o método de estudo histórico-cultural, ou seja, um método onde nós descobrimos o cenário histórico, geográfico, político e cultural de um determinado texto bíblico. Hoje nós vamos ver o último método de estudo bíblico do nosso curso, o método de estudo por tópico. Este método consiste em analisarmos um assunto ou um tema e descobrirmos o que Deus diz sobre ele em toda a Escritura. E não se esqueça, no final desta aula você receberá as instruções para o trabalho final do nosso curso. Deus abençoe a cada um de vocês e uma boa aula a todos. Muito bem. O método por tópico implica em escolher um assunto bíblico e seguir o seu curso por um único livro, ou pelo Antigo Testamento, o Novo, ou ainda pela Bíblia inteira, a fim de descobrir o que Deus diz sobre este assunto. Este método possui 5 etapas simples. Mas antes de nós vermos estas etapas, vamos ver as ferramentas necessárias para realizarmos este estudo. As ferramentas de apoio indispensáveis para este estudo bíblico são uma concordância exaustiva, uma Bíblia de estudo e uma Bíblia por tópicos. Ok, cientes dessas ferramentas, vamos ver então cada etapa deste método de estudo bíblico. Na primeira etapa, nós escolhemos uma lista de todas as palavras relacionadas com o tópico que vamos estudar. Nesta etapa, você deve relacionar todas as palavras correlatas, expressões, fatos e tudo mais que tenha a ver com o tópico escolhido. Se você estiver estudando, por exemplo, o tópico sofrimento, liste palavras como aflição, dor, tristeza, provação, tribulação e assim por diante. Na segunda etapa, nós reunimos todas as referências bíblicas sobre este tópico. Aqui, usando as ferramentas de apoio, você deve reunir todos os versículos que encontrar sobre o tópico estudado. Faça uma lista de todos os versículos que, de alguma forma, se relacionam com o tópico em questão. Agora, na terceira etapa, você deve fazer um quadro comparativo de cada referência bíblica separadamente. Neste quadro, você deve escrever as suas observações sobre cada referência. Liste também as referências cruzadas. Na quarta etapa, você deve sintetizar o estudo em um esboço daquilo que descobriu sobre aqueles tópicos. Usando o quadro da etapa 3, faça um esboço do seu estudo separando a lista de referências por categorias principais. Depois, organize as divisões dentro de um padrão lógico. No exemplo prático, você entenderá melhor esta etapa. Por fim, conclua o estudo resumindo e aplicando o tópico estudado. Nesta última etapa, resuma suas descobertas em um parágrafo curto e depois escreva uma aplicação prática. Neste ponto, lembre-se de ser pessoal e prático e de escrever uma aplicação possível e mensurável. Ok, usando as etapas do método por tópico de estudo bíblico, vamos praticar esse método com o tópico O Homem Fiel. Veja como ficou o meu estudo. Na primeira etapa, eu relacionei algumas palavras relacionadas com este tópico. Por exemplo, fidelidade, fiel, comprometido e confiável. Na segunda etapa, eu reuni todas as referências bíblicas sobre o tópico estudado. Por exemplo, eu achei referências sobre este assunto no livro de Números,
1 Samuel, Neemias, Isaías, Daniel, Salmos, Provérbios e em vários outros livros do Novo Testamento. Agora, na terceira etapa, nós vamos fazer um quadro comparativo de cada referência bíblica, separadamente. E vamos escrever também algumas observações sobre elas e listar as possíveis referências cruzadas. Bem, como são muitas referências, eu separei aqui apenas 4 para servir de exemplo para nós. O primeiro versículo é Números 12, 7. Esse versículo fala que Moisés foi chamado fiel por Deus. Uma referência cruzada desse versículo é o texto de Hebreus 3, versículo 2 e 5. O segundo versículo é 1 Samuel 2, 35. Esse versículo diz que foi profetizado que Samuel seria um homem fiel. Para esse versículo, não encontrei nenhuma referência cruzada. Um terceiro versículo também se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 14. Nesse versículo, Davi foi chamado fiel por Aimeleque. Nesta passagem, eu também não encontrei nenhuma referência cruzada. Uma outra passagem é Neemias 7:2. Nesse versículo, Anani foi chamado de homem fiel por Neemias. Para esse versículo, eu encontrei uma referência cruzada em Mateus 24:45. Percebeu como isso é simples? Então, para todos os outros versículos, você deve fazer a mesma coisa. Escrever as suas observações e relacionar todas as referências cruzadas que você encontrar. Agora, na quarta etapa, nós vamos fazer um esboço resumindo todas as nossas descobertas. O meu esboço ficou dividido em 6 partes, mas eu vou apresentar apenas 4. A primeira parte nos ensina que a fidelidade é uma qualidade divina, e isso pode ser provado por 3 textos bíblicos: 1 Coríntios 1:9, 1 Coríntios 10:13 e 1ª Carta de João 1:9. A segunda parte nos ensina que os homens fiéis são difíceis de encontrar. A base para este ensinamento está em 3 textos bíblicos: Salmo 12:1, Provérbios 20, versículo 6, e Filipenses 2, versículo 19 e 20. A terceira parte nos ensina exemplos bíblicos de homens fiéis. Por exemplo, em Neemias 9, versículos 7 e 8, ficamos sabendo que Abraão foi fiel. Em Números, capítulo 12, versículo 7, ficamos sabendo que Moisés foi fiel. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35, ficamos sabendo que Samuel também foi fiel. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 14, ficamos sabendo que Davi foi fiel. No livro de Neemias, capítulo 7, versículo 2, ficamos sabendo que Anani também foi fiel. E assim por diante. Agora, a quarta etapa nos ensina as características do homem fiel. Primeiro, este homem se importa com os interesses dos outros e não com os seus próprios. Segundo, este homem possui valores corretos. Ele não é apaixonado por riquezas. Terceiro, este homem vive um testemunho irrepreensível diante do mundo. Quarto, este homem é obediente à vontade de Deus. Quinto, este homem revela sábia mordomia. E assim por diante. Muito bem. A quinta etapa é a etapa da conclusão. Aqui nós fazemos um resumo
e uma aplicação pessoal. Veja como ficou a minha. Enquanto eu fazia este estudo sobre o homem fiel, Deus me tocou em relação à necessidade de eu ser mais fiel em duas áreas específicas. Primeiramente, preciso ser mais fiel em minha vida de oração. Ou seja, preciso ser disciplinado e separar um período diário de oração. Outra área em que preciso ser fiel diz respeito às finanças. Em Lucas, capítulo 16, versículo 10, eu aprendi que se eu não for fiel na administração do meu dinheiro, Deus não me confiará as verdadeiras riquezas espirituais. Quanto à aplicação, a minha ficou da seguinte forma: eu passarei 15 minutos todas as manhãs em oração. Segundo, eu farei uma planilha financeira para controlar melhor minhas despesas, receitas e contribuições. Muito bem, segue um exercício opcional para você praticar este método de estudo bíblico. A minha sugestão é a expressão andava com Deus, encontrada em Gênesis 6, versículo 9. Ok, agora bastante atenção para as orientações sobre o trabalho final do nosso curso. Você deverá escolher um dos métodos de estudo bíblico que nós aprendemos neste curso, qualquer um dos 6. Resolvê-lo e depois enviar para o meu e-mail. Atenção! O texto escolhido não deverá ser igual a nenhum dos exemplos usados nas aulas. É importante também saber que a data de entrega do nosso trabalho será dia 10 de setembro. E não esqueça, para cada semana de atraso será descontado 1 ponto da nota. Deus abençoe a cada um de vocês e um bom trabalho a todos.